Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Data Talks Brasil, seu mais novo podcast favorito de dados. Estamos eu e Jéssica Coelho aqui com vocês mais uma vez. A gente teve uma pausa, né? Tivemos um break agora aí no final do ano. Todo mundo que trabalha com dados sabe que novembro tem Black Friday, que dezembro tem Natal. Jéssica cansou de virar noites aí fazendo plantão. DBA raiz, DBA raizão, né? Bem, Jéssica fez bastante plantão, né, e tal. Bom, então agora a gente conseguiu dar uma desafogada aqui, né, das nossas obrigações profissionais. Então estamos aí com mais esse episódio. Obrigado por estarem com a gente. E hoje a gente tem uma celebridade, uma sumidade aqui com a gente, de convidado, uma pessoa famosa, querida benquista. Jéssica, quem que é esse convidado espetaculoso? Esse é o famoso Vitinho. O Vitor Salles. Vitor Salles. Ele é, assim, um excelente profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele há uns 10 anos atrás. Nossa amizade é de uns 10 anos atrás, né, Vitinho? Peraí. A gente tá entregando a idade, né? Pelo amor de Deus. A gente era bem novinho, a gente assim, sabe? E começou a trabalhar com 12 anos, com 12 né? anos, exatamente, né? Porque tem 10 anos. Então, assim, é um grande prazer, né, tê-lo aqui, porque é meu amigo, acompanhou minha jornada, eu acompanhei a dele. E ele está aqui nesse projeto nosso, assim, é uma grande felicidade para mim. Obrigada por ter aceito o convite, né? Então, se apresente, fala pro pessoal aí, né, um pouquinho de você, da sua carreira. Quem é o Vitinho? Quem é o Vitor Salles? Obrigado, pessoal. Bom, já me apresentando aqui, né? Eu sou o Vitor, eu tenho 32 anos, sou Belo Horizontino, sou formado em Engenharia de Computação, tenho uma especialização em Banco de Dados. Atualmente trabalho aqui com o Mestre Ney também, né? Na A3 Data. Já trabalhei com a Jéssica aí há uns 10 anos, né? Igual a gente comentou. Trabalhamos por bons 8 anos. A gente também fez uma pós-graduação, né? Jéssica, acho que não tá lembrando desse ponto também. É importante verdade, comentar, fizemos a né? pós juntos. Ficava rindo de mim porque eu tenho medo, por exemplo, de uns bichos. Aí de vez em quando entrava um bicho lá na sala e eu falava, esse bicho vai voar em mim. E ela ficava assim, não vai dar nada pra nós. Aí de repente o bicho voou, eu saí correndo. Mas que tipo de bicho? Tipo barata, bicho tenso assim, ou borboletinha? Era uma borboleta gigante, né? Não sei borboleta voadora. Era uma borboleta voadora. Igualmente perigosa. E ficava rindo de mim que eu tenho uma mania chata de ficar tropeçando em meio fio. Não sei porquê, desde criança eu tenho uma mania de ficar subindo em meio fio, aí eu tropeço e ela fica rindo de mim, né? E assim, gente, pensa, nós dois profissionais de anos de experiência, sentados numa pós-graduação ali, só adultos, pessoas focadas, de repente quase que 2 pessoas são expulsas da sala de pós porque não param de rir. Essa é a pessoa que me colocou em situações como essa. Ai, maravilhoso, gente. E você começou você estudou engenharia, né? Isso. E engenharia é algo bem, assim, muita programação, pelo que eu sei. E também tem aquelas matérias de físicas ali, mexer na placa, saber dos circuitos, mesmo, né? De hardware, assim. Baixo nível. E como que você descobriu que você gostava da área de dados, assim? Então, voltando um pouco assim, no cenário, né? Eu, na verdade, quando eu fui escolher o meu curso na graduação, eu estava em dúvida se eu escolhia letras ou se eu escolhia computação. Menino! Eram coisas totalmente distintas e aí o que eu fiz? Eu, literalmente, as pessoas não acreditam, mas eu fiz no Duni e graças a Deus caiu na computação. Né? Porque você foi feito pra isso. Gente, eu não sabia. O mundo agradece. Eu sempre gostei muito de letras, de ler, né? De escrever. Então, pra mim, era uma coisa que daria certo. Mas eu fui trabalhar com a computação e foi até bom, porque eu descobri que na faculdade eu achava que era um bom aluno, mas cheguei lá, tomei 3 pau de uma vez. Tomei 3 paus de uma vez e... Porque tem cálculo também, né? Porque tem cálculo, tem umas matérias, tipo assim, eu nunca tinha visto uma coisa na minha vida, eu entrei em desespero, mas deu certo. Boa. E aí, por que eu escolhi trabalhar com dados? Porque a engenharia de computação ela me mostrou várias vertentes que eu poderia atuar, né? Eu poderia trabalhar com a parte de gestão de projetos, com a parte de construção de hardware, de software. Inclusive, eu até aprendi a programar em baixo nível, coisa que eu tento fugir ao máximo hoje. Vejo um código em assembly, até arrepio. Nossa! Mas, durante a faculdade... fazer compilador na mão, né? Eu tive que fazer um compilador na mão. Jesus Cristo, esse tipo de coisa. Eu tive que criar um analisador léxico, sintático, semântico, um gerador de código intermediário, aquela coisa toda lá que deixava qualquer um doido. Mano. Tenho meu código até hoje lá. Fiquei um semestre inteiro fazendo esse
negócio funcionar. Eita. Deu certo, né? Mas, enfim, se alguém me pedir pra fazer isso aí, eu falo assim, não sei fazer, não. Você não vai esconder seus... Eu vou esconder os meus dotes na programação baixo nível. Eu não quero mexer com isso mais, não. Eu até pensava em fazer mestrado na área, mas depois eu falei assim, bom, o que isso vai me trazer de benefício hoje no mercado? Entendi. Não tô desmerecendo a área, mas dentro do meu contexto que você queria hoje, também, né? não vai me ajudar muito, né? Então, Boa. eu tenho pensado em outras propostas. Mas voltando aqui, que eu fui um pouco prolixo aqui, né? Na computação, eu comecei a mexer com um pouco de circuitos elétricos, eu tive disciplinas de física, de química, e aí uma vez eu estourei um capacitor, e eu tenho pavor de choque, e aí eu descobri que, tipo, bom, eu não quero mexer com isso aqui. Não Porque quero mexer tem com a parte risco Eu tenho medo de colocar a língua em bateria de 5 volts, eu sei que não dá choque, mas eu tenho medo, né? Colocar a língua em bateria Mas de em que 5 contexto volts. Eu tenho medo. Mas em que contexto que eu teria que fazer isso, Por que você Vitinho? faria isso? Misericórdia. Os professores mandavam a gente testar, né? Tipo, tá funcionando, a pilha tá carregada, testa aí. Aí eu tô assim, não vou testar isso não. Entendi. E aí... Testa com a língua, né? Tipo isso. Mas ao mesmo tempo eu não queria atuar com a parte de gestão e eu sempre gostei muito de programar. Legal. Comecei a programar em linguagem C, né? Linguagem... Apesar de que tem muita gente que fala que é uma linguagem baixo nível, né? O C, ele é uma linguagem estruturada, ele é muito forte, né? Fortemente tipada. Ele é mais próximo do hardware, tanto é que coisas que eu já desenvolvi em C e fiz, por exemplo, em Python, o C roda muito mais rápido, mas em compensação, o Python é muito mais fácil de desenvolver. Você coda muito menos, né? Você Com tem certeza. que tomar muito menos decisão. E sem contar que o Python é orientado a objeto, né? O C você tem que implementar aquelas structs lá que, pelo amor de Deus, aquela coisa lá deixa qualquer um de cabelo arrepiado, né? Até eu que não tenho cabelo, aquilo acontece, né? Boa. E aí eu comecei a fazer um estágio na Take, foi onde eu até comecei a trabalhar com a Jéssica, e eu comecei como estagiário de helpdesk. E aí eu tinha um amigo, aliás, tinha não, porque ele não morreu, ele tá vivo ainda. Tem um amigo. Tem um amigo. Até conversei com ele hoje aí, um abraço aí, Léo Pedroso. E aí eu comecei a ter disciplina de banco de dados na faculdade, e aí eu comecei a gostar do que eu tava estudando, como é que fazia um group by, fazia join, e aí eu peguei e falei, ô Léo, como é que funciona isso aqui? E ele começou a me dar umas dicas, aí um dia ele pegou e perguntou, Vitinho, você quer trabalhar comigo em banco de dados? Falei, quero. E aí eu nem dei muita moral, achei que era aquela coisa informal, tipo assim, a pessoa falou, não vai acontecer, mas de fato ele me levou para trabalhar como banco de dados. Que legal. Eu comecei a estagiar lá na Take, como DBA. A Take utilizava, né, o SQL Server, e eu fiquei trabalhando com ele por uns 6 meses, aí o Léo saiu, depois eu comecei a trabalhar com o Thiago também, e a Jéssica estava lá comigo também. Foi aí que eu comecei também. Foi aí que a Jéssica começou, mas na época eu trabalhava como DBA SQL Server, então eu focava muito em TAN, em performance de queries ali, e foi onde eu gostei mesmo de entender ali como é que o motor do SQL ele funcionava por trás para trazer as informações, como é que funcionam os algoritmos de junção, que são coisas que normalmente a pessoa fala, o join é assim, mas você sabe o que o SQL faz por trás para trazer aquela informação? Como é que isso roda no fim das contas? Isso também sempre me deixou... Plano de execução, boa. Amo. Exatamente, como é que vem lá os IOs, a CPU, memória, tudo isso influencia. E eu gostei dessa parte. Mas eu percebi que eu não gostava, por exemplo, de ter que ficar acordado de madrugada pra olhar a Tânia de banco, né? Coragem aqui pra minha amiga Jéssica, que gosta disso. Isso. Ainda bem que existe pessoas como a Jéssica, porque eu sei que é um mercado fundamental hoje, que a gente tem que ter uma atenção primária com ele aí, né? E aí eu comecei a mexer com BI, e foi quando eu comecei a entender esses processos de modelagem, de conversar com pessoas que queriam informações, né? Como é que eu tomava decisões em empresas, e aí foi onde eu me especializei, e até hoje eu estou atuando com a carreira de dados. Então, passei aí... Porque o legal é que você consegue, como você disse, você consegue usar o seu conhecimento de programação, né? Não é um conhecimento que é descartável. Pelo contrário, vai te tornar um engenheiro de dados ainda mais especializado. Você pode usar suas lógicas que você gosta, porque se você fez engenharia, você gosta dessa parte bem matemática também. E a parte de negócio, né? Então, por isso que eu falo que a engenharia de dados, para quem gosta de algo bastante desafiador em diferentes áreas, a engenharia de dados é uma área, né? E não precisa acordar de noite, pelo menos não que eu saiba, né? Então já junta esse outro aspecto também. Então você que quer acordar de noite, né? Quer receber fazer aquela plantão. Vem comigo, vem comigo. Mas se por acaso você quiser algo mais, né, uma qualidade de sono melhor, engenharia tá aí, engenharia né? Ciência, de dados, BI, ciência. Também dá problema, tá? Mas não vai te fazer acordar de madrugada. Ninguém vai te ligar de madrugada, talvez, não que não tire o sono, né? Tira o sono. Mas
ninguém vai te ligar. Ninguém vai te ligar. Você Bom, não vai dormir, mas ninguém vai te ligar. Já aconteceu de eu, por exemplo, eu estar viajando, um problema num ETL que eu tinha desenvolvido, ele causou uma falha em um sistema, né? Eita. E aí me pediram para voltar. Nossa. Já aconteceu Viajando isso. tipo de férias ou viajando? Eu tava de férias. Eita, Voltei. Isso já aconteceu. rapaz. Mas tá tudo bem. Então não é 100% assim, igual, Nunca por vai dar problema. Nunca vai dar problema. Pode acontecer. Né? Boa. Mas normalmente não é uma área que costuma demandar esse tipo de cuidado com o banco, né? Que você tem que ficar disponível De ali 24 plantão. horas para garantir que ele está em funcionamento. Perfeito. Boa, bacana E o demais. tema de hoje, Falando nisso, falando né? no ETL, O Vitinho até mencionou o tema do nosso episódio hoje, galera. É ETL, tá? E aí, rapidamente aqui, para quem não conhece esse conceito, esse termo, pra quem nunca ouviu falar, ETL é uma sigla em inglês, né? Que significa Extract, Transform, Load, né? Em português a gente fala extração, transformação e carga. É um conceito bastante familiar, bem clássico aí da área de dados, né? Mas é um conceito que ao longo do tempo acabou se transformando, acabou sofrendo várias mudanças. Aí a gente tem uma sopa de letrinhas aí. Tem ETL, depois virou ELT, depois virou apenas LT, tem EL. E aí, cara, como é que é esse... Explica pra galera o que é isso, de onde que vem, pra onde que vai. Legal. Bom, o ETL, ele surgiu na modelagem dimensional junto como um dos conceitos do BI e ele define técnicas onde você vai se conectar a fontes de dados distintas. Fontes de dados são quaisquer locais, repositórios, onde você tem informações ali de produtos, de serviços. Normalmente, antigamente, era muito base de dados relacional, né? Planilha, de Excel CSV, bastante. Exatamente. O ETL, ele surgiu muito da etapa de modelagem dimensional e muito ligado a dados estruturados, né? Então, você tinha uma estrutura bem definida, bem conhecida, rígida, né? Até porque quando a gente tem um produto e você vai construir um banco de dados, antes de você começar a gerar dados, você tem que saber o que a sua tabela ela vai ter de registros, né? Você é obrigado a ter esse tipo de modelagem, né? É uma das premissas que a gente vai desenvolver hoje uma plataforma baseada em um sistema gerenciador relacional. E, aliás, um comentário nessa parte de modelagem, ela é importantíssima e é uma parte do processo que é bastante negligenciada. E quando você tem uma modelagem mal feita num banco, chega lá na frente, você tem alguns BOs, alguns pepinos pra resolver. Ele pode se tornar ingerenciável, né? Se você fez tomou uma decisão errada na modelagem, você tem dois problemas. Ou você não vai ter as leituras que você precisa, né? Como você modela um DW, você não coloca, por exemplo, o nível de detalhamento que você quer chegar. Você quer ter uma análise por ano, por mês, por dia, por hora, pelo quê? Aí você define não, ano é suficiente. Aí você modela o seu DW inteiro, seu Data Warehouse inteiro para trazer ano. Aí, de repente, seu cliente fala, não, mas eu também quero mês, eu também quero dia. E aí você vai ter que fazer tudo, né? Muito, muito de novo, assim. Então, a modelagem é importante. E prever o que você acha que vai acontecer também porque senão você cria um ambiente que não é gerenciável, né? Exatamente. E não é útil, que é um grande problema. Exatamente. É bem importante a pessoa que vai desenvolver esse sistema, ela tem que entender de regras de negócio, ela tem que entender do contexto do cliente, do ambiente que ela vai atuar, levantar todos os requisitos, possíveis visões dos dados antes de começar a fazer a modelagem. Porque se você define ali, esses fatores que você está comentando são ditos como granularidade, né? Se você define a granularidade errada, quando você vai publicar, você vai disponibilizar essa informação para o cliente, caso ela não atenda, você vai ter que reescrever a modelagem. E isso é um grande problema que a gente tem em estruturas de Data Warehouse, né? Eles são feitos para... Você constrói aquele banco e ele é uma estrutura rígida. Você não costuma fazer alteração na estrutura dele, né? Ele fica daquele jeito lá. Até porque uma das premissas é garantir que o que a gente chama de esquema, né? Das tabelas, garantir que aquela estrutura ela nunca vai ser quebrada, né? Exatamente. Inclusive, o banco não vai permitir isso, né? Ele tem a integridade dele. E aí, nesse cenário você disse de modelagem, de relacional, estruturado, né? O ETL, ele entraria no sentido de buscar essas informações de diferentes fontes relacionais, no geral, né? Processa, transforma. Essa transformação, para quem não conhece, seria o quê? Exatamente. O que se transforma no Tzinho ali do ETL? Legal. Em relação à transformação de dados, uma das preocupações que a gente tem quando vai exibir a informação para a pessoa que vai consumi-la é como colocá-la no formato amigável. Às vezes você se conecta numa fonte,
por exemplo, um JSON, e ele tem um formato ali que uma pessoa normalmente não vai conseguir visualizar. Aí você tabula aquela informação, né? Coloca ela numa estrutura bidimensional, então você faz os ajustes nos campos, faz a limpeza ali se tiver algum caractere inválido, algum caractere especial, transforma esses dados e depois armazena ele nessa estrutura que pode ser um banco de dados relacional, um data warehouse, né? E essa pessoa vai conseguir consumir esse dado já tratado ali, pronto para tomar a decisão ali. Perfeito. Então, extract, você conectando nas fontes para extrair o dado, correto? Correto. De diferentes fontes. A transformação é você padronizar, né? Você pode padronizar, não, vai ser FM, não vai ser feminino e masculino, né? Ou limpar, enfim, caracteres especiais. E o L? O L é a etapa de carga dos dados, né? Então é onde você armazena esse dado em algum lugar. Não necessariamente precisa ser numa base de dados. Pode ser arquivos, pode ser em data lakes, pode ser e-mails também. Você tem várias maneiras de carregar esse dado e disponibilizar ele para a pessoa. Disponibilizar. Então, seria uma disponibilização, o Isso, L, né? Exatamente. E um adendo também, a transformação, eu falei muito sobre modificar o dado, mas ela também envolve você mapear, se você estiver falando de um sistema de BI, né, de um data warehouse, você mapear a chave da unidade, do sistema de origem com a chave do DW, né, que são chamadas de surrogate keys, são as chaves que você mapeia as estruturas de maneira a minha chave no ambiente de produção mudou, mas no BI ela continua a mesma. Então, você tem que garantir a consistência do seu dado. E outra coisa também com relação à junção de base de dados, né? Porque aqui, quando você faz a extração, muitas pessoas pensam que eu posso me conectar a apenas uma fonte. Mas você pode conectar a várias fontes e essas fontes elas podem se relacionar por meio de chaves. Por exemplo, o CPF, que é um campo muito utilizado, queridinho aí das pessoas. Eu, inclusive, o máximo que eu posso, eu evito dar CPF para as empresas aí, né? Eu tenho preocupação com a minha privacidade, mas você pode utilizar o CPF, por exemplo, conectando com dados do Serasa, com dados da sua faculdade. Se você passa o CPF, aí o Serasa pode ver, por exemplo, que você é um bom aluno, ele pode ter acesso a dados ali de suas notas, caso a faculdade tenha essas informações disponibilizadas, né? Então fontes completamente heterogêneas no sentido de onde elas estão, de onde elas são, né? Não no formato. Mas você pode achar uma maneira de ligá-las, né? Uma chave que se repita. E aí, nessa extract, você traz na transformação, você liga essas fontes, relaciona essas fontes e trata e padroniza, seria Exatamente. Isso, né? E no load você disponibiliza para o usuário ou num sistema, num outro sistema, para gerar um cubo, enfim. Isso aí. E é muito comum também a gente falar nessa parte da transformação, a boa e velha implementação de regras de negócio, né? Quer dizer, o dado também é uma coisa muito comum quando você vai pegar dados, mesmo que ele esteja ali em fontes relacionais, né? Base de dados relacionais, mas, por exemplo, quem já viu aqui bases daquele sistema famoso, né? O SAP. Então, o SAP, se você por acaso tiver oportunidade aí de olhar aquelas tabelas fontes, você vai ver que as colunas, elas têm nomes tipo, eu não lembro exatamente, mas é coisa assim, A007, N492. O da TOTS também é assim. KPO. O que é aquilo? Não faço ideia. Então, parte do processo é justamente tornar, como o Vitinho falou, nessa coisa palatável. E também suponhamos assim, que você tem uma regra, né, de compras feitas. Você tem lá o registro das compras. E aí o analista de negócio, o operador de negócio fala assim, cara, a gente vai fazer aqui uma promoção em que a partir da quarta compra ou quinta compra, a pessoa vai ter, sei lá, 10% de desconto, na 10ª compra vai ter 20% de desconto. Essa regra, no fim das contas, ela vai ser aplicada também no T, né? Sim. Talvez vire uma coluna nova de elegível para uma promoção, qual o percentual, vai ser uma coluna nova, porque a estrutura do Transformer ali, do Transformers, né, já tô pensando em... exatamente, pode ser completamente diferente das fontes, né? Você pode criar um esquema próprio, assim, e igual eu falei, às vezes uma tabela vira duas aqui, uma coluna vira outra aqui, por exemplo, se você estiver falando de DW, a sua tabela de dimensão, né, de tempo, ela era uma coluna em alguma outra lá no transacional, né, na fonte. Então, ali pode virar outra coisa, né? Pode virar outra coisa. Você constrói coluna, você decompõe coluna, você junta, faz limpa, tudo, assim, né? A proposta até da etapa do load, né,
em processos ETL, é você armazenar o dado já tratado, já disponível, e aí na camada onde ele vai ser salvo, né, supondo que seja um data warehouse, você elimina a necessidade de uma pessoa que talvez não conheça as regras de negócio a ponto de desenvolver, de ter que criar aquela regra dentro do sistema. Ela só vai acessar o dado, ele já está com as regras aplicadas ali. Excelente. E é por isso que é bom ter uma preocupação na etapa de transformação, porque se você fizer alguma coisinha errada ali na modelagem ou na regra de negócio que você está implementando, todo o resultado que será entregue para frente, ele vai ficar com algum problema. E eu lembro, gente, essa pessoa aqui fazia procedure de 750 linhas. Eita! E ele executava uma vez, ela já rodava. O meu, apertava as o play, minhas, a coisa exatamente. ia, assim, tinha um lindo. As minhas é select sem L. Sabe? Select from, sem o from. Aí você via que tava errado. Aí faltava você ficava. Uma vírgula faltava na coluna. uma vírgula na coluna. Essa pessoa que consegue codar 750 linhas no procedure de carga. E quando ele rodava, ela rodava. Então, esse é o famoso, né? O Vitinho, de ele fato, codando, assim, misericórdia. E é uma das pessoas, particularmente, assim, que eu conheço, que mais sabe de SQL, Não, assim, ele dá vida. Tem até um ditado lá na A3, né, Vitinho? Que se deixar, o Vitinho constrói um mundo com SQL, cara. E é um negócio engraçado, porque assim, né, até um ponto interessante da gente tocar, porque assim, pensando em ETL, você pensa numa estrutura de dados, não tem como, né, até a gente teve um episódio aqui com o Theo Calvo, que falou bastante sobre isso também, sobre a importância do SQL para tratamento de dados, que é a base do rolê, né, a base da coisa toda. E aí, é muito comum a gente usar outras linguagens, o Python, usar eventualmente ali o Scala, né? O pessoal usar algum outro tipo de ferramenta R, né? Tem um pessoal que usa também. Enfim. Mas são abordagens diferentes, né, Vitinho? Eu lembro que você comentou comigo uma vez, num desses casos aí, de uma pessoa falando assim, cara, porque eu queria que a gente criasse uma regra, eu não lembro exatamente o caso, mas era uma regra, se acontecer isso, então aquilo, se fizer isso, mas isso outro, você virou pra pessoa e falou assim, cara, isso aqui não tem como fazer com SQL. Porque a lógica é diferente. Como assim a lógica é diferente? Isso é legal. Exatamente. Bom, o SQL é uma linguagem baseada em álgebra, né? Então, ele tem toda aquela teoria de conjuntos ali da matemática, as funções que são necessárias para você conseguir fazer as operações de junção, de projeção, de seleção. No caso, a pessoa ela tinha me solicitado para fazer uma junção, só que ela queria colocar uma condicional que era se acontecer determinada ação na junção, uma coluna ela tinha que assumir um determinado valor. Aí a gente pode até pensar, vou fazer um case when. Só que neste tipo de cenário, era uma lógica que eu, particularmente, os meus professores me ensinaram assim, e eu gosto desse nome, é uma lógica nebulosa. Por quê? Normalmente, o que me facilita ver um procedimento? Eu gosto de falar que tudo que eu puder, eu faço em SQL. Quando uma pessoa me pede para fazer alguma coisa, eu consigo debugar na minha cabeça, tipo assim, o que a pessoa quer e qual que é o resultado que eu enxergo naquele momento. Só que o que essa pessoa tinha me pedido, eu não conseguia ver a resposta, porque ao mesmo tempo que uma variável ela tinha um valor, ela podia assumir outro. Então, assim, esse cenário não dá para fazer em SQL. Dependendo do caso, poderia ser X ou Y, isso, né? E aí, o que acontece? Fazendo uma analogia, ele não daria esse resultado, né? Mas só para tentar deixar um pouco mais legível. É como se eu estivesse fazendo um produto cartesiano. Eu estava testando todas as combinações possíveis para chegar numa coisa e eu não conseguia saber qual era a resposta correta. Então, entendi. o que eu poderia fazer? Daria para fazer com SQL? Dá. Como? Eu teria que quebrar a consulta em blocos. Eu teria que fazer primeiro um pedaço, depois fazer outro pedaço. Agora, o que essa pessoa queria era, no mesmo procedimento, faz isso, faz isso. Isso não dava para fazer naquele instante. Entendi. Talvez se você utilizasse uma linguagem orientada a objetos, alguma coisa, aí você conseguia colocar uma estrutura que é até relativamente simples em programação, que é um if-else, né? Você colocaria um condicional, tá ali, né? Implementada a regra. Mas no caso do SQL, e aí eu lembro que quando eu comecei a estudar, o Vitinho me falou isso e abriu um pouco a minha cabeça nesse sentido. É muito teoria de conjuntos, né? Você tá trabalhando com conjuntos, você pega esse bloco, junta com esse. Quais elementos pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo, ou não pertencem? Eu lembro que... Eu aposto que vocês lembram disso na matemática. A gente estuda, né, teoria de conjuntos ali na matemática. Tem isso? Tem. Você respira com a teoria de conjuntos e não sabe. E ela é importantíssima, porque é por causa dessa teoria hoje que eu consigo, por exemplo, explicar para uma pessoa, preciso fazer junção de dados. Como é que o SQL vai fazer a junção se eu tenho uma tabela que está com os dados totalmente ordenados? Tem uma chave ali. Ele utiliza essa teoria para fazer os algoritmos de nested, loop, merge, join, hash, join ali.
né? Então, as pessoas têm que entender isso para conseguir falar, minha consulta tá boa, minha consulta não tá boa, por que ela não tá boa? Então, você tem que olhar ali os índices, tem várias coisinhas ali por trás que são importantes. E uma coisa legal é que como o SQL, ele é, né, unânime ali, que é uma das linguagens mais utilizadas ainda, né, na área de dados. Eu até vi um gráfico recentemente mostrando isso, que o SQL ainda é o principal. Alguns bancos que não são necessariamente relacionais ou que não funcionam da mesma forma internamente que o relacional, eles já têm essa cara, né, de SQL ali para facilitar até a absorção, o entendimento e até a disseminação, né? Igual do CockroachDB que eu falei lá no TDC, que é o BarataDB, ele é key value, ele é chave e valor, ele não é relacional, mas eles construíram tudo para que na cara do usuário seja um SQL. Isso vai fazer no motor, ele é chave e valor. Usa igualzinho, você perfeitamente, create table igualzinho, select igualzinho. O que ele fez com isso? As pessoas vão ter muito mais facilidade de lidar, né, com aquele banco, de aceitar aquele banco, de trazer para a realidade dele, por usar uma linguagem que todo mundo conhece. Exatamente. Igual você falou do Neo4j, né? Que ele tem a dele. Tudo bem, tem que ser a dele, porque ele precisava de algo muito específico, mas já dificulta um pouco. Porque eu vou pegar o Neo4j, mas eu tenho que aprender a linguagem para falar com ele, porque ele não usa a linguagem que as pessoas conhecem. Não sei se ele tem alguma API que faz isso. Mas vários bancos, eu vejo que vários bancos, até NoSQL, já tem algumas coisas que dá para você eles simular. Eles sempre tentam adaptar para ficar mais parecido. Com o SQL, né? Isso acontece até porque os bancos de dados relacionais, eles foram criados na década de 70 e eles vieram para resolver um problema que era o armazenamento de dados, né? Antigamente, se armazenava dados em arquivos e aí você não tinha uma estrutura bem conhecida. O SQL padrão ANSI, ele surgiu para ser essa linguagem de consulta a dados. Inclusive, eu gosto muito de falar com as pessoas que, para consultar dado estruturado, eu não conheço hoje uma linguagem melhor que SQL. É muito bom. Tem alguém que fala comigo assim, eu rodo isso no Python. Eu falei, beleza, vamos fazer um desafio aqui. Aí a pessoa roda um processo no Python, eu faço com ela em SQL, e aí eu começo a medir os benchmarks, começo a medir ali o plano de execução para ver se está certinho, né? Tem até umas coisas legais que eu acabei não comentando também. Eu sou professor, né? E eu ensino na pós algumas dicas lá em SQL, né? Para quem não sabe, a SQL tem algumas operações bem avançadas, por exemplo, recursão, que tem muita gente que tem arrepio quando olha, mas... Eu não sabia disso. Ele faz recursão. Faz. E ele faz muito bem. Mas aí a questão é, o que as pessoas elas têm que abrir a mente quando estão trabalhando com banco de dados? É basicamente vocês trabalhando com banco de dados, você não está trabalhando com registro, com linha a linha. Então, isso é um paradigma que as pessoas têm que quebrar, do tipo, você não pode fazer aquela programação condicional do tipo, enquanto você não lê a linha, faz aquilo tudo, né? Senão você faz um while numa tabela que tem 1 trilhão de linhas, já vi isso acontecer. Uma pessoa, por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui, era um estagiário, ele rodou um select asterisco numa tabela gigantesca num lugar que eu trabalhei e foi embora. E aí, de repente, eu tô lá como DBA lá trabalhando, tô assim, o que tá acontecendo aqui? O banco parou de funcionar. Matou o sistema todo. Que isso? O select asterisco mata. Não é só update sem where, não. Select também. Select asterisco. Travou o banco de dados inteiro. Aí eu tô lá, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Comecei a suar. É porque, igual você falou, eu acho que muito engenheiro, eu não sei, tá? Tô falando assim por alto, mas o que vocês acham, assim? Muito engenheiro, alguns engenheiros são desenvolvedores. E na hora que eles vêm, né, vêm de um background de desenvolvimento. Quando eles vêm trabalhar com SQL, eles vêm com essa imagem, né, com essa ideia do procedural ali da linguagem de programação, que não é a mesma, igual você falou. O SQL, ele lida com o conjunto de dados. Ele sempre tenta pegar a maior massa e fazer tudo, né, não linha a linha, não é feito para isso, né? Exatamente. Então é mudar esse paradigma. Por isso que eu acho que muitas pessoas têm que ligar para performance, né? E às vezes elas não ligam e param um banco, por exemplo, ou criam um pipeline ou algo que chega um ponto que fica ingerenciável, né? Sim, e essa performance que a gente está comentando do SQL, ela também acontece nos processos de ETL. As pessoas têm que ter essa preocupação, porque o ETL, o que ele faz? Ele tem processos que podem executar funções SQL por trás, ele pode executar alguma linguagem de programação, pode se conectar em algum serviço. Então, a gente tem que ter essa preocupação quando a gente vai desenvolver ele lá, para ele não ficar, por exemplo, sendo um gargalo no ambiente lá que você vai liberar os dados para uma empresa. Às vezes fica rodando 8 horas, aí de manhã o seu gerente chega, nossa, deu um erro num valor aqui, vai rodar mais 8 horas, aquele dia ele não tem o relatório mais. Já aconteceu. Porque demorava 8, 9 horas. Tinha um job que ele demorava 8 horas para rodar e quando chegava na parte da manhã, o job não rodou, eu perdia meu dia, porque eu tinha que ficar fazendo carga
carga dos dados, e aí tem concorrência de dados com sistema de produção para rodar, mas por isso que rodava necessário... à noite para não concorrer, mas é rodar de dia outra coisa. Exatamente. Né? E aí começam os outros problemas que o ETL tinha, né? Porque o ETL ele concorre ali com o sistema de produção, né? Isso então, quando a gente, só para contextualizar, quando ele está rodando no banco, né? Isso, porque o que ele faz? Ele para você pegar essas informações, ele vai conectar no banco e vai fazer uma extração. Ele vai fazer um select. Então, naquele momento, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar recursos de memória, de disco, de CPU para extrair aquelas informações. Das fontes, né? E isso gera concorrência com quem está tentando conectar naquele serviço lá. O sistema lá está rodando. Tem compra sendo feita, tem usuário fazendo cadastro. A minha consulta está concorrendo com essa operação ali que está acontecendo. E outra coisa, né? desculpa, só um adendo, né? E a sua consulta de select, ela foge ao objetivo geral, né? No geral, das fontes. A fonte não quer saber o que vendeu ano passado, não quer trazer muita coisa antiga e sumarizar nada. Ela quer simplesmente o seguinte: qual que é o produto? Tem estoque? Tem. Cliente? Qual que é o cliente? Ela é então ela faz transação. Então ela pega só a informação que está na cara do gol. E aí a memória do seu servidor de produção, ela tá populada com o que é mais usado. Boa. Quando você joga um select que traz dados de ontem, de semana passada, para você trazer para sua carga... 3 anos atrás. Exato. O que ele faz? Ele tem que jogar, como não tem espaço, né? Porque o SQL... No geral, os bancos relacionais, eles usam a memória que você configurou no máximo ali. Então, se você definiu que não tem, né, tá limitado a 10 GB, ele vai usar 10 GB. E aí, ele tem que jogar isso fora, porque não tem espaço para trazer o que você quer. E depois, para você fazer as transações de novo, tem que ir em disco de novo, porque você já jogou fora. Só isso porque aí o seu select tá tomando o quê? Né? Exatamente. Aí, o que eu acho que a galera faz, né, Vitinho? A galera faz muita replicação e faz, talvez, a carga carregar não do banco mesmo, mas de uma réplica. Sim, normalmente as pessoas criam instâncias de bancos de dados que permitem acesso simultâneo, e esse acesso ele não degrada o ambiente de produção, porque o banco de dados onde ele fica disponibilizado ele é uma réplica, então o seu sistema o seu produto ele não fica localizado ali. Então basicamente você faz pode ser até uma estratégia de CDC, né, que você faz a replicação dos dados em tempo real para essa base, ou então você lendo o arquivo de log dos bancos, né, e fazendo um undo, redo ali nele lá para restaurar as informações. Okay. Porque aí você não concorre com produção, né? Então, por isso, a galera que está fazendo ETL aí, cuidado, e se você conectar-se direto à fonte, você pode estar causando um problema em produção, porque como a gente falou, você está concorrendo, né? Inclusive, isso é pensando um pouco aqui trazendo para nossa área de engenharia de dados um pouco mais moderna, e eu quero retomar esse papo já, mas assim, essa é uma das principais demandas que chega para a gente para resolver, né? Que é o quê? As organizações estão começando, não sabem como estruturar um ambiente, aí o pessoal vai lá, pluga o Power BI no banco de produção, e aí o que acontece com o banco? Ele começa a sofrer ali, o impacto começa a agachar, né? Então, esse é um dos principais problemas, assim, que a gente resolve, não só esse, obviamente, mas alguns outros, mas isso, agora talvez nem tanto, porque... Que a maturidade já chegou um pouco melhor, mas esse era um dos principais problemas que a gente resolvia. Agora, sim, voltando um pouquinho na coisa do ETL, né? E aí pensando nesse cenário nos últimos anos de desenvolvimento do time de dados, da área de dados, antigamente acontecia de um jeito, até a gente está falando bastante da forma conceitual, mas isso foi se transformando, né? Sendo feito de uma maneira diferente. Como é que vocês veem esse processo ao longo do tempo? Como que o ETL ele é feito hoje, assim, na stack mais moderna? Porque vocês estão envolvidos com stacks bem modernas, então vocês podem dizer, né? Clientes mais maduros. O que eu vejo, na verdade, acho que na primeira empresa que eu trabalhei, ela já trabalhava com tecnologia de Big Data, e eu não tinha conhecimento, que é a nossa empresa. Consciência, né? A gente não tinha consciência. Eu nunca tinha escutado falar de Big Data em 2011, né? Então, por exemplo, a gente processava 25 milhões de transações por dia numa ferramenta que é muito famosa, que é o SIS, né? Tem muita gente que gosta, gente que não gosta. Eu, por exemplo, adoro, porque eu sei fazer umas mágicas nele lá. O SIS, pra quem não sabe... SQL Server Integration Service. Integration Service. Não, eu que te interrompi. Não tem problema não. Que faz as cargas ali para a Microsoft. Ele é uma ferramenta de ETL, né, por excelência, que roda em cima do SQL Server. Perfeito. Mais do que isso, ele também consegue se conectar a outras fontes de dados. Só que tem uma questão. O SIS, você precisa schedular ele, você precisa publicar ele num catálogo de dados, e aí sim a Microsoft já não vai perder nada, né? O catálogo é uma base de dados SQL Server. Então você até consegue fazer um processo ETL rodar, por exemplo, do MySQL para o Oracle, mas o agendamento dele tem que ser feito pelo SQL Server. Entendi.
E aí, o que acontece? Eu já trabalhava com esse volume imenso de informação, mas eu não tinha conhecimento, né, do que era Big Data. Mas depois acho que a partir de 2014, eu comecei a ter contatos com outras pessoas, né, que já trabalhavam, por exemplo, fora do Brasil. As pessoas, olha, tem sistemas aqui que eles estão crescendo muito, as pessoas estão com necessidade de analisar esse dado aqui com um tempo menor. E os processos ETL, como eles eram feitos antigamente, você fazia carga para processar dado do último dia ou do último mês, por exemplo, e liberava essa informação para os clientes, mas eles não tinham necessidade de avaliar o dado no instante que ele foi gerado, né? E a gente começou a ter essa preocupação e principalmente nos últimos tempos, eu acho que eu comecei a ver esse cenário a partir de 2015, a ciência de dados ela começou a crescer muito, né? As empresas começaram a enxergar que os dados dela, né, são o maior ativo que elas têm hoje, né? A gente não tem hoje, por exemplo, o petróleo que era a chave de ouro, a cereja do bolo ali da revolução industrial, né? Que é quando a gente começou a ter a máquina substituindo o homem, né? O dado hoje é o que vai substituir, por exemplo, o achismo de muitas pessoas, né? Tem gente que a pessoa pode até dominar, ali trabalha 30 anos na empresa, mas tem fatores ali nos dados, né? Fatores sazonais que a gente às vezes não consegue explicar, que você precisa ali de modelos estatísticos para fazer isso. Boa. E para a mente humana tem limite, né? Exatamente. Por exemplo, infelizmente nós vivemos em uma pandemia, né? Há pouco tempo a gente ainda está passando por alguns resquícios dela, mas vai saber se daqui a 30 anos, se alguém olhar um dado, um fator sazonal, o que aconteceu em 2020, 2021, que tem uma coisa esquisita aqui nos dados e agora está tudo normalizado, né? As pessoas, às vezes, elas esquecem disso, né? Porque é muita coisa para a gente lembrar. E os modelos estatísticos, eles resolvem esse problema, né? Porque você passa o histórico para eles aprendem aquilo, né? E eu percebi... Usando o poder computacional que é muito limitado hoje, né? Exatamente. E eu percebi que a mudança no ETL, ela começou a se dar justamente com a ciência de dados, ela começando a crescer nesse cenário, né? Então, as empresas começaram a ver que uma necessidade, eu preciso do meu dado o mais rápido possível e não apenas para tomar a decisão, elas querem saber o que vai acontecer mais para frente, né? Então, a gente começa a entrar aí com previsão, com clusterização de dados, né? E para você entregar esse dado de uma maneira rápida, aí começa até a ter uma inversão aí na palavra ETL, né? Que a gente começa a ter o ELT entrando aí, né? Porque a gente começa a fazer extração e a gente carrega o dado para algum lugar e esse lugar a gente já permite que o cientista, que o analista de dados já avalie ele de uma maneira mais rápida antes de fazer a transformação. Porque qualquer operação que a gente faz em banco, ela tem um custo e ela tem um tempo para ser executada, né? Agora, se você extrair o dado de um lugar e armazenar ele, é muito mais rápido do que você aplicar uma regra de negócio ali antes de entregar essa informação para a pessoa. E não só isso, né, Vitinho? Porque se você teve que fazer a regra antes, você tem que ter pensado nela antes. E aí você limita muito o poder de análise. Porque se você precisou criar uma carga que vai te oferecer as visões que você já pediu, vai que tem alguma outra visão que você poderia extrair ali, né, como cientista, como uma pessoa que é especialista, mas você está limitado pelo que já foi pensado. Porque o DW, como a gente falou, né, o ETL antigo, ele vai te entregar uma estrutura mais rígida. Você tem que pensar no esquema antes. E o ELT deu essa liberdade de dizer, toma o dado, eu vou fazer alguns tratamentos mínimos, né, algumas eu sempre erro nas palavras. Catalogação, não sei. Você vai catalogar os dados para também eles não são totalmente soltos, mas você não oferece numa estrutura rígida. Até né? porque esse processo de data science, ele é um processo muito experimental, muito de descoberta, de você testar, junta uma coluna com outra, divide, soma, multiplica com não sei qual. Você vai... É um processo que os cientistas de dados chamam de feature engineering, né? Engenharia de features. Você vai testando, vai experimentando até achar combinações e formas que vão te dar ali um resultado interessante, que, aliás, é uma das partes que gera mais resultados para a modelagem preditiva. Exatamente. E é importante esse ponto de você permitir que o cientista ele avalie o dado exatamente da forma como ele foi gerado para não ser uma coisa tendenciosa. Quando você aplica, por exemplo, uma regra de negócio num ETL, pode acontecer do seu ETL, ele tá com alguma regra furada ali, né? Tá com algum erro, o cientista vai modelar um sistema ali, aí você vai ver lá uma acurácia de 100%, olha, meu modelo tá maravilhoso. A gente sabe que não é aquilo porque o dado ele tá tendenciado àquilo, né? Então, é legal você dar a possibilidade da pessoa explorar o dado de várias perspectivas, né? A gente tem modelos hoje, por exemplo, nos clientes que eu atuo, eles usam o mesmo dado, mas o mesmo dado ele consegue gerar 5 modelos distintos. Eles não têm relação com o outro, né?
relação direta. É claro que um influencia no outro, mas a forma como a gente agrega os dados, né, na ciência de dados, elas não são iguais. São 5 respostas diferentes para perguntas diferentes. Que às Com a vezes mesma você fonte. nem pensava que existia a dúvida. Então, Olha assim, só. se tivesse modelado rigidamente antes, talvez a pessoa pensaria em 2. Não, eu tenho 2 perguntas. Aí responderia as 2 perguntas. Mas essas outras 3 que nós descobrimos mexendo, não seria tão fácil, Exatamente. Então, essa questão da granularidade, né, que é o que normalmente os processos ETL utilizam, né, para gravar no DW, que é o esquema write, ela pode ser um prejudicial quando você quer fazer exploração de dados, porque você não consegue ver a informação do jeito que ela era, né? E isso quando você costuma fazer transformações, agregações nos dados, né? Pode até acontecer de você fazer uma cópia de um ambiente transacional para um analítico, né? Você mantém ali aquelas chaves principais que você consegue relacionar, mas ainda assim tem alguma transformação, alguma limpeza que ela impede você de ver o dado exatamente como ele era. Principalmente porque quando a gente vai fazer carga de dados em DW é um banco, né? Então você vai gravar numa tabela, mas eu posso estar carregando de um arquivo, posso estar carregando de um JSON. Então tem várias coisinhas que a gente pode, sem querer ali, na hora que você vai tratar para colocar lá, você pode perder esses dados, né? Então temos esse problema aí com os ETLs. E no caso, se você falar de um LT, a gente falou do ETL, uma ferramenta é o SYS. Tem mais alguma outra de ETL? Tem várias ferramentas Dá de ETL. uns Por exemplo, nomes nós aí. temos o Pentaho, que é uma ferramenta excelente, é muito conhecida também. O Pentaho, ele tem um ecossistema completo de ETL, de cubos também. Deixa eu ver, nós temos aqui o Talend também, que é uma outra ferramenta muito famosa também. Tem o Nime também. Tem o Nime também. O NiFi também poderia ser conhecido como uma ferramenta de ETL, apesar dele estar baseado no ecossistema de LT hoje, né? Mas ele consegue fazer o mesmo processamento, o mesmo fluxo de dados que uma ferramenta tradicional executa. E é legal também comentar, eu sempre gosto de falar isso, eu falo com meus alunos, né? Power BI não é uma ferramenta de ETL, ele é uma ferramenta de visualização. Por que eu gosto de falar isso? Porque as pessoas, elas conseguem utilizar a linguagem M dentro do Power BI e fazer tratamento de dados, mas qual que é a proposta de uma ferramenta ETL? É você armazenar o dado, você carregar o dado de um lugar, transformar e carregar em um lugar que vários sistemas consigam acessar. Boa. O Data Warehouse é um banco e você pode ter o Power BI, ClickSense, o Excel, inclusive linguagens SQL ou então processos Python ali rodando para consultar. Agora, quando você faz isso no Power BI, você gera um dash e aquele dash vai ficar com aquela consulta, aquele processo todo dentro dele, vai ficar engessado nele. Então, e fora que custa um bocado para rodar, né? Em termos de recurso de máquina. Exatamente. Então, não roda rápido, exatamente. Não roda eficiente. E não escala tanto, você né? ingessa ele, né? Então, não pode ser considerado como uma ferramenta de ETL. Você consegue fazer tratamento de dados, mas é diferente você tratar o dado É do que você desaconselhável fazer... até você fazer dentro do Power BI, né? Exatamente. E aí, beleza. Então, demos os exemplos do ETL. E mudando agora para o futuro, né? Considerando o que a gente tem... Porque você falou mesmo, a demanda passou a pedir dados muito mais recorrentes, não dava para esperar esse processamento que o ETL tem, né, esse tempo de processamento. E também eles queriam ter acesso ao dado como ele é, para abrir a mente, abrir as possibilidades de análise. Não deixar com que a modelagem defina as visões, mas sim que as demandas que definam as visões, né? Perfeito. As necessidades. E aí, pensando então no ELT, que a gente faz o load primeiro, né? Nesse caso, onde que esses dados estariam? Esses dados costumam ser carregados em sistemas distribuídos de armazenamento, né? Comumente chamado de data lakes, né? Hoje é o que está na boca do povo, mas um data lake, se eu fosse tentar resumir para quem, por exemplo, não conhece, pode ser, por exemplo, um disco do seu computador, ele suporta qualquer coisa, né? Qualquer tipo de objeto, mas é claro que ele não tem aqueles sistemas de arquivos conhecidos do Windows ou do Linux, né, que é baseado no C2 pontos ou no ext4 lá, aquelas partições todas direitinhas, né? E ele tem que ser escalável. Então, você consegue armazenar dados lá de uma maneira virtualmente ilimitada, né? Claro que tem uma limitação, mas ela é tão alta que é difícil você bater aquele limite lá, né? Eu, particularmente, eu não me lembro de ter visto algum data lake que tivesse, por exemplo, 1 zettabyte de dados. Já vi data lakes com, por exemplo, 100 terabytes, que é muita coisa, né? Mas nunca vi um data lake bater, por exemplo, a escala de zettabytes, né? E esses sistemas, eles, além disso, eles têm que garantir que outras ferramentas, né, linguagens de programação, acessem ela, né? E aí a gente tem, por exemplo, as nuvens aí,
como plataformas de armazenamento, né? A AWS, que ela domina o mercado aí. Temos a Azure também, né? Com o Blob Storage, que funciona muito bem. Temos a Google também. A Google tem o Cloud Storage e tem o Colossus, que é a camada de armazenamento do BigQuery, né? Que é muito utilizada. Faz uma mágica danada aquele negócio lá, que eu nunca vi um sistema de SQL rodar tão rápido igual aquela casadinha do BigQuery com o Colossus, né? Mas, então temos todos esses lugares onde a gente pode armazenar dados, né? E quando você joga esses dados lá, né? Que já falou que é um data lake, então é um rio, né? Porque lake, aquelas... Todo mundo sabe, né, meus amores? Todo mundo sabe, o inglês tá em dia, né? Então, como que você faz para que esses dados sejam... Porque tem esse conceito de pântano também, quando você joga tanta coisa lá que ele não faz sentido, não dá para usar. Porque assim, um passo atrás, o Data Lake, ele vem para poder resolver um problema que é justamente esse. Quando você está trabalhando com ETL com bases relacionais, você está trabalhando com um dado que é estruturado, né? Perfeito. Ele encaixou naquele esquema, naquela estrutura ali direitinho. Beleza, mas e quando você tem dado que é um texto, que é uma imagem, que é um áudio, que é uma localização geográfica. Uma localização geográfica. Tá, beleza. O que eu faço com isso agora, né? O Data Lake, ele vem muito para resolver esse tipo de problema, porque você pode colocar qualquer coisa lá dentro e o processamento acontece depois. Né? Num segundo momento. Isso. Aí a minha preocupação é, como que eu faço para isso tudo integrar? Isso tudo fazer sentido? Fazer com que o cientista de dados, que vai usar uma das ferramentas que a gente ainda vai mencionar para transformar, né, nas visões que ele quiser, como que ele vai interagir com esse data lake se ele tem dados tão diferentes, tão heterogêneos, que às vezes de fontes absolutamente diferentes? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta todos os meus alunos me perguntam toda vez. O data lake, ele resolve um problema do data warehouse, mas em contrapartida ele vem com vários outros problemas. É igual remédio, ele resolve o problema e cria outro. Exatamente. Porque qual que é a proposta de um data warehouse? É uma estrutura esquema on-write. Você escreve o dado já tratado para aquela estrutura. Ela não muda. Agora, o data lake, ele... Desculpa. Não, é porque caiu. O data lake, ele não tem essa visão de um dado estruturado. Então, você armazena objetos ali de qualquer formato. E aí, você, para garantir uma governança, uma organização, é de responsabilidade de quem está desenvolvendo criar camadas para você acessar aqueles dados, né? Eu vejo muitas pessoas criando camadas do tipo zonas RAW, que são chamadas de zonas brutas, zonas station, zonas de tratamento, por exemplo, zona silver, e temos as zonas de consumo. No fim das contas, a gente acaba trazendo os conceitos de modelagem dimensional, né? Do Data Warehouse para o Data Lake. E aí, dentro dessas camadas, normalmente a gente separa elas em sistemas, né? E dentro de sistemas você pode colocar as diversas fontes e aí você garante um pouco de governança dos dados, né? É importante você ter essa camada bem definida, porque senão você acaba tendo o problema de colocar o mesmo arquivo em mais de um lugar no Data Lake, né? E você tem redundância, né? Aí você tem redundância, exatamente. Aí pode ser um dos problemas, né? E aí, essas ferramentas, elas se conectam por meio de APIs, né? Os data lakes, como eles são vistos como diretórios, né? Pode ser até uma pasta mesmo, eles conseguem ser acessados por diversos sistemas. Inclusive, por linguagem SQL, que eu adoro, né? Então, tudo que eu puder fazer com SQL, eu vou fazer. Então, você faz um SQL demais. Que vai no data lake... Só que aí tem uma coisa interessante, porque o SQL do ETL convencional, ele roda na base de dados relacional, ou se você estiver usando algum tipo de ferramenta de ETL, né, que o Vitinho mencionou, como SIS, como Pentar, ele vai rodar na ferramenta. No Data Lake, você tem ali um storage, né, um armazenamento de objetos, e esse tratamento roda onde? Esse tratamento aí é complicadinho, né? Então, normalmente a gente tem uma outra ferramenta, né, uma engine. Temos aí, por exemplo, o PreçoDB ou o Trino, que são ferramentas que conseguem acessar storages. Dentro dessas ferramentas, elas têm APIs, né? E essas APIs, elas têm as definições de formato de arquivo, o que ela pode acessar. Então, por exemplo, você fala com a ferramenta que você está acessando, por exemplo, um TXT ou um CSV, ou um PDF, você define também as colunas, os delimitadores de campos, as quebras de linha, todos esses parâmetros a gente tem que fornecer, né? Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra, não lembro quando, alguém fez uma mágica pra mim assim, fez um select no arquivo, eu falei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa fez aquilo? O trem retornou tudo. Eu tô assim, eu tenho que aprender aquilo, e a pessoa não me falou, não, é segredo. Aí quando eu descobri o que era, eu falei, isso aqui, né, seu maldito, é isso aqui, né? Era isso, mas não é uma coisa muito complicada. É claro que você tem que passar ali os parâmetros corretos, né?
para a engine entender o que você está processando. E aí, feito isso, é SQL padrão ANSI. Então, se você sabe SQL ANSI, não tem aquela preocupação de, eu sei o SQL do SQL Server ou sei o do Oracle. É padrão ANSI. Qualquer banco de dados vai implementar, vai funcionar aquelas funções, né? É a mesma ideia ali não sei, é a mesma ideia do Athena ali, que você fala para ele a estrutura do arquivo, ele vai no S3. E no fim das contas, no Athena, por trás ele roda o Presto DB. O Presto foi até renomeado há pouco tempo por Trino, né? Trino, é a versão mais recente, é o desenvolvimento do Presto, né? Exatamente. No fim das contas, ele roda aquilo ali por trás. Mas a minha outra pergunta, né, nesse sentido, você disse que o dado pode ser heterogêneo, pode ser de diversas fontes, diversos formatos, né? Nesse cenário aí, você não está dando um formato rígido para ele, porque se você está usando o SQL para lê-lo, não tem como ser uma localização geográfica, ou não tem como ser uma foto, não tem como ser um áudio, uma vez que você está definindo que tem coluninha e linha. E aí, no fundo, você, para usar o SQL, você meio que está abrindo mão de analisar esse tipo de arquivo, né? Sim. Essas ferramentas, elas conseguem acessar diferentes formatos de dados, inclusive JSON, XML, etc. Aí, quando acontece de eu ter uma fonte de dados que eu não consigo tabular ela facilmente, né? Aí eu preciso utilizar uma outra ferramenta ou então uma linguagem de programação para fazer aquilo. Pronto. Por exemplo, você abre um PDF lá e no meio do PDF a pessoa tá com a tabela lá, com um monte de texto lá no meio. O Athena ele não vai conseguir processar aquilo, porque quando você vai analisar o código binário daquele PDF, ele não consegue encontrar um padrão ali, né? Tem outras coisas imbuídas ali. Então, você precisa utilizar uma ferramenta, alguma biblioteca para conseguir fazer aquela extração. Bacana. Inclusive, outros tipos de dados não estruturados que não podem ser ou não deveriam ser analisados com SQL, você tem outras ferramentas para possibilitar justamente isso. Então, a gente estava falando agora um pouco do Neo4j, que é uma database em grafo, né? Você tem um dado que ele é relacional no sentido de ser em grafo, né? São pontos conectados. Cara, não faz sentido eu fazer todo um malabarismo nesse dado para eu encaixar ele numa estrutura de linha em coluna. Eu desenvolvo uma ferramenta, eu tenho uma ferramenta específica que eu vou analisar do jeito que ele é. Mesma coisa, por exemplo, com a ferramenta que a gente gosta bastante, que é o MongoDB, né? Que é uma database de documentos. Ele consegue armazenar o dado todo não estruturado ou semi-estruturado, com camadas diferentes, o dado com uma certa variabilidade ali de estrutura. Você consegue pegar aquilo e analisar do jeito que ele é. Tem o Elasticsearch, por exemplo, também, que é um motor de busca, mas funciona exatamente da mesma linha, né? Então, tem outras ferramentas que analisam esse dado de outra maneira, que você também consegue plugar na estrutura do Lake e enriquecer ali a sua análise. Perfeito. Então, assim, digamos, não sei se faz sentido, mas para você usar um SQL ali, você teria que ter um dado estruturado ali dentro do Lake ou semi-estruturado, porque ele tem um padrão, né? Sim, por mais que ele tenha flexibilidade, ele tem padrão. O JSON, você consegue ir lá e ver que existe uma chave e tudo mais, Se né? ele tiver as mesmas chaves, você consegue. Uns tags, enfim. Então, seria um semi-estruturado. Ele te dá uma liberdade, não é tão rígido quanto os estruturados, mas tem um padrão. Aí você consegue usar as suas ferramentas SQL que você gosta. Exatamente. Mas se por um acaso você precisar analisar uma base que tem uma localização geográfica, uma posição, um relacionamento de grafo, né? Aí você já mudaria a estratégia. Eu já iria para outro cenário, possivelmente. Entendi. Talvez eu até possa pegar esse cenário aí, usar um Python lá, transformar para SQL e pronto, né? Tô brincando aqui. Porque realmente, SQL é vida, gente. Eu adoro. O que você usa? Python e SQL? Pra que você usa Python? Pra transformar para SQL? Fazer uma receita de bolo. Como é que faz? SQL. Eu testemunho de SQL. Que isso? É tipo isso, né? Brincando. Massa demais. Gente, eu tenho uma pergunta que vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho que é importante pra galera que tá assistindo a gente saber um pouquinho também da experiência, né? E quando a gente fala experiência, porque assim, né, a sumidade que nós estamos... Uma sumidade, que nós temos aqui hoje, né? Já gerou valor para muita empresa, já construiu muita coisa bacana. Mas, Vitinho, já rolou aquele update sem where, sabe? Aquela... Conta um pouquinho pra gente, assim, de alguma coisa que aconteceu ou de algum problema que você viveu, teve trabalho assim. Então, já teve algumas coisas? Update sem where,
Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não tô me lembrando. Eu já fiz deploy de ETL errado. E aí eu fiquei um fim de semana inteiro pra corrigir. Isso já aconteceu. Eu tenho um amigo, ele vai saber quem é ele na hora que ele escutar o Data Talks, né? Que ele fez um update sem aware numa sexta-feira, 6 horas da tarde. Me deu até piriri na hora que eu vi o que ele tinha feito. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei quando lá o update, corrigindo. quando o update tá pra rodar rápido, sim, você vai atualizar um arquivo, né? Uma Cara, vou linha atualizar só. uma linha aqui. Aí tá lá, vão. Aí ele já vem. Aí ele tá assim, tem alguma coisa errada, Gente, Vitinho. meu Aí na hora update que eu tá olhei, rodando. eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Mas já aconteceu de eu publicar uma solução ETL com problema, né? Porque eu tinha desenvolvido ela, por exemplo, no ambiente de homologação, tinha as variáveis todas setadas certinhas, a base de produção tinha alguns parâmetros que não estavam bem configurados, aí quando eu publiquei, ele estava tentando acessar dados de homologação com dados de produção, começou a fazer junção errada de dados. Eita. E aí eu tive que corrigir depois. Demorou. Isso pode acontecer. Então, é bem legal a gente ter essa preocupação do pair code lá, né? Uma pessoa para olhar, tem isso aqui, verifica para mim se está certinho, porque às vezes você vai desenvolvendo e como você fica viciado naquela solução que você está desenvolvendo. Viciar, pessoal, é tipo, você está tão focado em trabalhar naquilo que você não consegue mais enxergar se você está executando alguma coisa errada, né? Que, aliás, acontece muito, Acontece demais. Quando você fica você muito já olhou tempo trabalhando... tanto que você para de enxergar erros, problemas. É legal ter essa visão E assim, de fora, eu né? lembro, e igual você falou, você fazer uma procedura de 700 linhas, tem uma série de regras ali que ter alguém validando seria legal, porque a análise de um time inteiro vai ser baseada no seu dado. Se Sim, seu dado isso estiver acontece. errado, por isso que muitas pessoas, eu não sei se você utiliza dessa maneira, mas por isso que tem o Git, né, para você colocar os seus códigos Versionar os lá, códigos. versionar, por mais que é SQL, por mais que é uma procedure, faz sentido de alguma forma você ter um pair ali, alguém para validar também, com né? certeza. Boa. Até porque quando eu desenvolvo alguma coisa errada, eu não consigo dormir, né? Às vezes, quando eu tô fazendo algum código lá e eu tô travado, eu vou tomar banho, e quando eu tô tomando banho, a água tá caindo, eu falei, já sei. Saio do banheiro correndo, vou lá, executo, pronto. Nem Ou então, às enxuga, vezes, né? Sai boiado, Nem Tipo, enxuga, sabor e enxuga. tudo. Já vai lá. Às vezes acontece, inclusive, eu tô dormindo, aí eu sonho com a solução, acordo, escrevo assim, é isso aqui. Aí eu vou lá e debugo. Isso acontece demais, né? Eles você tá contando segredos No dele aqui. gênio é outra coisa, Gênio. gênio. Eu te Assim, contar. Não, mas recebe a resposta da procedura. Eu tô sonhando com nada a ver, que eu tô voando, aí do nada aparece um cavalo voando junto. Unicórnios unicórnio, e você tá sonhando com a solução da procedure. Mas é porque eu coloco a cabeça no travesseiro e falo assim, ô Deusinho, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, faz eu sonhar com a solução. Aí eu vou e... Traz aí, revela a solução. Revela, Senhor. Aí acontece. Revela, Senhor. Entendi. E você, Jessica Rabbit, já tem histórias animadas aí Tem, né? Na verdade, o meu emprego, eu não vou falar onde, né? Meu emprego só começou por causa de um erro de alguém. Porque quando tinha o DBA lá, ele achou que estava em homologação, apagou o banco de produção. Ai, Meu Deus do céu. Apagou o banco de produção de uma grande empresa, não vou falar o nome, mas se ele assistir, ele vai saber que é ele. E aí que eu recebi o telefonema. Tá procurando vaga para DBA? Porque a gente tem uma posição aberta aqui. Eita, Então, eu agradeço rapaz. a você, tá? Por mais que você tenha sofrido, mas foi através desse erro. Não me faz rir Que a, disso. que a minha carreira começou, tá? Então, assim, muito obrigada. Que Deus te dê muito sucesso, porque você merece, né? Mas foi, assim... Não pode rir dessas coisas, só. mas... Não, mas é assim que a gente aprende, viu? Só não delete banco de produção. Mas eu não... exatamente. Nilson, mas pensa o seguinte. Você já deve ter passado por isso, você também. Sabe a sensação... Aquele frio, quando você vê que fez errado? Sabe aquele momento que você fala aquele assim... momento que você se dá conta... Se dá conta do que você fez. Isso é impagável. Eita. Isso é impagável. Eu acho que, assim, todo mundo que mexe com coisa crítica... com Backup, sistemas pelo amor de críticos, Deus, gente. por favor, DBA, só o backup salva, né? Jesus salva, né? Backup. Qualquer coisa, a nossa mente, ela prega peças na gente. Até, eu já aconteceu de eu doido. fazer um backup errado. Só que a minha sorte é que o script que eu fui rodar depois, ele tava com erro. Aí eu consegui ver que ele não executou antes. Eu teria dado um... Passando um palavrão aqui. Teria dado uma merda lá. Entendi. Mas esse sentimento, sabe? Quando você... Não, e sabe assim, ó, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu executei uma coisa lá, aí alguém assim, gente, parou pra você aí? Nossa, parou pra mim aqui. Gente, tá já encheu saindo. os olhos d'água, né? Ai. Sabe aquele...
Você vê que assim, foi o momento que você deu F5. Aquela taquicardia. Que alguém falou assim, parou pra você aí? Ué, parou, tá travado aqui, o sistema saiu do ar. Você, velho, só pode ser eu. A pessoa chegou, já resolveu, Jéssica. Já resolveu, Jéssica. Só pode ser eu, cara. Só pode ser eu. Aí você fica aquele momento assim, será que se eu fingir que eu tô convulsionando aqui... Você acredita que ela... Uma vez eu tava passando mal. Olha a amiga que eu tenho. Eu tava passando mal. Eu fui chacoalhar minha bombinha de asma. Eu não sei o que aconteceu, que a bombinha... Eu tava no 9º andar da empresa. A bombinha voou na janela. Eu tava ficando roxo Cristo. E ela rindo de mim. Gente, mas como que a pessoa vai fazer isso aqui com a bombinha que vai salvar a vida dele e o negócio cai lá na janela? Cai do 9º andar, gente. Não, eu cheguei na empresa um dia, o Vitinho tava desmaiado na porta assim, ó. Vitinho, tá bem, Vitinho? Aí a gente, o que a gente faz com ele? Se a gente der sal e for pressão alta? Também não sei. E agora? Assim, ele era desde o Nath uns desmaios. Gente, coitado. Ele aí melhorou, não faz mais não, né? Tá, gente? Meu Deus do céu. Mas eu acho que essa sensação, quem mexe com TI vai se identificar. Coloquem nos comentários aí, bem blogueira, né? Coloque nos comentários aí pra gente ver, mas compartilha assim, a sua história. Compartilha a sua história, porque esse momento, quando você dá F5 e a pessoa fala, gente... Do nada parou aqui e você sabe que foi você. Não, pera aí, estão me chamando ali. Então, assim, é surreal. Mas erros acontecem. Então, pra gente passar a mensagem bonita, não somos perfeitos, né? Erros acontecem. Eu acho que um time que suporta o outro, que ajuda o outro, igual esse cenário que eu falei, que a pessoa foi desligada. Eu achei errado, porque era um ótimo profissional, de trabalhado há vários anos. Tudo bem que o erro foi muito grave, pagar o banco de produção. Ok. Foi um pouquinho além do limite. Tinha backup? Não, o backup era do início do dia, então as transações após esse foi, tipo, no meio da tarde. Mas aí é isso que eu ia falar. Então, assim, se a gente sabe que a gente erra, primeiro, tenha processo. O processo vai eliminar das mãos da pessoa o acesso pra fazer uma merda dessa. Por exemplo, a questão do apagar o banco. Cara, tinha alguma coisa errada. Pra eles terem acesso... Como é que eu tenho um usuário que tem o poder de apagar o banco de produção, no meio do dia de produção, sabe? Errado, e outra, não tinha isso é um problema de governança. De backup, por minuto, por hora, se é crítico, não pode ser um backup full de manhã e não tem mais nada. Então, assim, tenha os meios de se recuperar, tenha os processos de validação, como a gente falou, alguém olhando o seu código, um Git, para alguém dar uma aprovação no seu request. Isso vai tirar do ser humano, absolutamente factível, a responsabilidade de fazer algo assim. Porque vai acontecer com qualquer pessoa. Que é aquela história, né? De quem que é a culpa? É da pessoa que deu um delete no banco de produção? Ou do processo. Ou o problema, para começo de conversa, é a pessoa conseguir fazer isso, né? Isso, inclusive, talvez foge, por exemplo, do conceito de senioridade, que as pessoas podem achar, por exemplo, o cara Juninho que vai fazer isso, o estagiário, o sênior. Isso é normal acontecer. Cara, tá sujeito a todo mundo. Não deveria ser normal, mas tá sujeito a todo mundo. Até porque, no geral, Vitinho, quando você tá trabalhando muito tempo com uma coisa, você fica... Algumas pessoas podem ficar até assim, é aquele olhar viciado, né? Que o Vitinho tava falando. Agora, se você é Juninho, tá dentro do banco de produção, você vai mover. Cada movimento seu é mínimo, né? Eu lembro da primeira vez que eu fiz uma query no banco de produção. Exato. Cara, você vai fazer lá, tipo. Eu li minha query de novo 5 vezes, cara. Deixa eu ver isso. Exatamente. Aqui. Agora, se você tá muito acostumado, já faz isso há muitos anos, tem a confiança, você vai lá. Agora, o Juninho, às vezes, vai chegar. Vai escrever, vai olhar de novo, vai ler, vai pedir alguém, olha minha query, que eu tô fazendo certo. Então, às vezes, a senioridade é um problema, dependendo do caso. Né? De fato. E essa pessoa tá certa de pedir ajuda. É muito melhor pedir ajuda do que você dropar um banco aí e depois você deixar todo mundo cabelo em pé. Mas eu já convivi com muitas pessoas que estavam começando que tinham uma certa, não diria arrogância, mas uma confiança fora... Excessiva assim, ali, excessiva, né? assim, uma impulsividade. Eu quero fazer. E também tem que... Né? Não, peraí, cara, vamos olhar direito, eu acho que são os dois cenários, mas errar sempre tem, né? Não, sensacional. É engraçado isso, assim, porque vocês dois têm background de DBA, né? Que tem uma responsabilidade gigante ali com o dado. Aí, enquanto vocês estavam falando, eu tô aqui pensando no meu update sem where. Cadê seu update sem where? Não. Aí, o que acontece, cara? Como cientista eu comecei minha carreira como cientista de dados, o cientista de dados tá um pouco ali mais na ponta, né? Depois que eu migrei pra área da engenharia, aí a engenharia, ela tem essa responsabilidade
responsabilidade muito grande da entrega do dado, porque isso é uma coisa que às vezes acontece, né, Vitinho? Ô Ney, o relatório tá com dado errado, né? Isso mata a gente. O relatório não atualizou, tá com dado de ontem ainda. Cara, não, beleza. Então você tem que ir lá debugar, ver o que aconteceu. Mas, por exemplo, no meu caso, isso é o caso clássico da ciência de dados, né? Eu peguei lá os dados do banco de produção, fiz uma consulta, extraí ali o dado para poder treinar o modelo. Lindão. Fiz o treinamento do modelo, fiz ali a parte de teste, né? Treinei com o dataset de treino, testei com o de teste para tentar verificar ali o ajuste real. Deu um ajuste, assim, magnífico, maravilhoso. De primeira, assim, aí eu cheguei, né? Começo de carreira de ciência de dados, cheguei pro time e falei, gente, olha o modelo, né, de ciência de dados, olha o modelo de machine learning que saiu aqui. Que espetáculo. Que espetáculo. Né? E aí o piloto do projeto, um cara muito experiente, conhecia muito bem o negócio, falou assim, ô Ney, não, legal, cara, mas assim... você usou uma coluna aqui que é uma classificação que só acontece, tipo, depois que o dado chega, cara. Então... é óbvio que o seu modelo ia acertar tudo. Já é um dado tratadaço, que é um dado, tipo assim, a resposta que você tá prevendo, ela tá aqui, entendeu? Fala o select, coluna, where, e já resolveu. Que é um problema super comum para quem tá começando com ciência de dados, que é o que a gente chama de... eu não tenho certeza se a galera chama isso de drift, né? Mas é um erro de modelagem, é um erro bem tosquinho, assim, um erro bem simples, que é você não ter aquele cuidado de analisar qual que é o dado que você vai ter no momento da predição. E isso é uma coisa, né? Eu aprendi nesse dia. Então, cara, eu tô usando o banco de produção, tô pegando dado histórico, só que o dado histórico que eu tô pegando tem um dado... No dia que o dado existiu, né? Que ele foi criado, tem uma outra coluna aqui que entrou, sei lá, uma semana depois. Foi populada com essas informações. Exatamente, ela é uma implementação de uma regra de negócio que vem depois, que define esse cara aqui, que é justamente o que eu não sei no momento que o dado existe, que eu quero prever, né? Aí como é que eu vou fazer? Não dá, né? Não tem jeito. Então aí, né, calcei a sandalinha da humildade, voltei, né, abaixei o peito de pombo, o peito da soberba, e aí voltei para a minha mesinha e falei, não, cara, entendi agora o negócio, a regra, o dado, e aliás, gente, sejam sábios, aprendam com os nossos erros, já que a gente está compartilhando isso aqui, né? E o cientista, assim, eu concordo que a questão da criticidade do erro talvez pode ser até diferente para um DBA, como eu falei, né? Você pode parar um banco inteiro, uma empresa inteira, se você fizer algo errado. Mas eu acho que o cientista também tem a responsabilidade de dar o futuro, né? De dar a direção também. E uma decisão tomada errado por uma previsão mal feita pode ser nefasto, assim. Por exemplo, você sugerir uma feature em algum serviço que seja ruim. O exemplo do Twitter, né? Por exemplo, que foi lançada a feature de deixar todo mundo verificado, pagando para ser verificado. Aí começou a... Jesus tem um perfil verificado, sabe? Tipo assim. Geral começou a comprar a verificação. É um negócio que saiu desastroso. Provavelmente teve análise de várias pessoas, né? Teve uma análise preditiva, e não foi legal, porque ele não previu a parte humana, que é a maldade humana de usar as coisas para fazer errado. Quero ser verificado lá agora. Quero ser verificado. Aí não era mais algo dado diante de uma validação, é só pagar. E aí começou a ter fake, por exemplo, entendeu? Fake de famoso, só muda uma letra. E aí começou a ter muito isso. E, igual eu tô te falando, Jesus com perfil verificado. Então, uma análise de negócio que pode fechar uma empresa. Você tá então, doido, o cientista tem essa criticidade. Tem uma responsabilidade muito grande, com certeza. E aí, a minha sorte, qual que foi, né? Que eu tinha um PO que conhecia muito bem o negócio, que me falou. Parou ali. Parou, me direcionou, falou, opa, peraí, vamos agora. Aí consertamos, entendemos, né? E aí, tanto nas coisas que a gente compartilhou aqui, do que eu falei, o que é o mais importante, pelo menos na minha visão, assim, é você ter uma pessoa
pessoa do seu lado experiente que vai te falar aqui, ô meu amigo, então, cara, é por aqui, não é por aí. É ter alguém pra contar, né? Pra te ajudar, pra te apontar esse caminho. É por isso que do que sempre você errou e gosto de ter num time assim, né? Uma pessoa bem mais experiente, que a pessoa tá começando, né? Que aí essa pessoa, quando ela ficar mais experiente, ela vai fazer isso com alguém. Porque é muito bom quando você pode contar com alguém, cara, dá uma olhada aqui se eu fiz certo antes de fazer. Então sempre valide, sempre verifique, igual o Vitinho falou. Vai tomar um banho pra voltar e ver se você verifica algum erro que você não tinha pensado. Coloca um processo pra te proteger, pra que você não fique com a cara do gol, né? Então tudo que você puder automatizar via pull request, já é igual esse apagar o banco, podia ser uma automação que ele poderia subir numa automação e alguém, você tá fazendo isso em produção de alguém, cara. né? Alguém aprovou, e aí já não é um erro só dele, se apagar não foi só meu, alguém deu approve. Então o seu processo tem que proteger as pessoas, esse é o objetivo. Boa, sensacional. Vitinho, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio, que pena. Seu recado final aí pra galera que se interessou pelo assunto, que quer estudar um pouco mais, se aprofundar, né? Tem bastante gente que assiste aqui o canal e gente de vários backgrounds e objetivos diferentes, né? Gente que tá começando, gente que tem mais experiência, gente que tá em transição de carreira. O que você diria pra galera que quer saber mais, quer ficar fera aí sobre ETL, sobre pipeline de dados? Legal. Bom, o que eu acho que as pessoas deveriam aprender, né? Primeira coisa é entender de modelagem. É bem importante você aprender a coletar as informações corretas, entender as fontes de dados que vocês vão trabalhar, e para isso vocês têm que entender de modelagem. SQL é crucial na minha visão, por mais que você trabalhe com um dado não estruturado, na nossa cabeça, a nossa mente sempre vai enxergar um dado bidimensional. A gente sempre olha para aquela tabelinha do Excel, o dado é assim que eu enxergo, é assim que eu entendo, né? É o nosso funcionamento. Então, para trabalhar com esse tipo de dado, a linguagem SQL ela é a melhor, né? Então, não negligenciem ela, não achem que é uma linguagem só porque ela é velha, ela vai morrer, ela não vai. Até porque os frameworks hoje de computação distribuída, Spark, eles implementam as funcionalidades do SQL para fazer isso, né? Conversar bem com pessoas que podem ajudar, cursos também. Eu não dava muito valor para certificação, mas eu passei por uma experiência há pouco tempo, né, de ir num lounge e não conseguir conversar com uma pessoa porque eu não tinha certificação. Aí eu falei que aquele negócio me deixou com muita raiva, aí eu tirei uma certificação de raiva. Olha, e a parte de certificação da carreira do Vitinho foi isso, cara. Tinha uma sala lá, ele queria entrar. Eu queria entrar e não podia entrar. Não, aqui é só quem tem certificação. Meu Deus! Agora você vai ver, agora eu vou tirar esse negócio É aqui. importante se atentar com certificação, porque eu não dava muito valor, porque eu achava que uma certificação ela não ia mostrar o meu conhecimento. Só que depois eu comecei a refletir que a certificação, para você tirar aquela certificação, você vai ter que estudar aquele conteúdo, você vai ter que mapear quais são as skills necessárias, e isso acaba fazendo você abrir a sua mente com o que mais que você pode explorar aí no mercado de dados, né? Boa. Tecnologias também de processamento de dados, acabou que o Kafka também, que é uma tecnologia que está sendo muito utilizada hoje. O Kafka, muita gente acha que ele só faz mensageria, mas eu até, lecionando ele na aula, eu mostro para os meus alunos que o Kafka consegue fazer processo ETL dentro dele, porque você coloca um barramento de dados lá, basicamente o que a gente falou, né? O ETL conecta numa fonte e transforma. O que o Kafka faz? Pluga um conector nele, vai lá para o barramento, faz acesso ao dado. Então, basicamente, você está ali manipulando o dado ali, usando uma ferramenta de streaming para fazer processos ETL, né? Então, são essas coisas que eu oriento as pessoas a fazerem. Buscar conhecimento de modelagem, de SQL e ferramentas. Eu não gosto de falar, por exemplo, estuda essa ferramenta aqui que todo mundo está usando. Eu gosto de entender o conceito, porque, por exemplo, quando eu comecei como engenheiro de dados, eu não conhecia absolutamente nada de nuvem. Então, até que eu pedi muita ajuda do Cláudio, né? O Cláudio é uma pessoa que trabalha comigo hoje. Eu gosto de chamar ele de Cláudio, porque o cara sabe tudo. Cláudio Lúcio, você virou Cláudio Lúcio. Olha, que legal. Perdão, Cláudio, eu tive que brincar aqui. O Cláudio, pra você ter ideia, ele me ajudou quando... Quando segunda-feira passa no RH. Tipo isso. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Tem boletos. Mas o Cláudio foi uma pessoa que... Ele foi uma referência pra mim, porque quando eu não sabia nada, ele tava na França na época, 3 horas da manhã, eu mandava uma mensagem pra ele: Cláudio, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu desenvolvi bruxismo por causa disso, gente. Eu quebrei um dente porque eu tava nervoso. Gente! Foi uma coisa muito doida. Eu conto isso pros meus alunos, começam a rir, eu tô assim, mas por que eu me desesperei? Porque eu sempre trabalhei muito com modelagem, com BI, e aí quando eu fui trabalhar com
Big Data, né? Efetivamente, que eu sabia que eu estava trabalhando com nuvem, muita gente me falava assim, esquece tudo que você sabe. E não foi isso. Tudo que eu sabia de background me ajudou. Então, por isso que eu não gosto de, por exemplo, falar com a pessoa, aprende o Airflow, aprende como é que a tecnologia funciona. Se você sabe como é que o Airflow funciona, você vai entender como é que o NiFi, como é que o Sys, como é que o Pentar, como é que a coisa toda funciona. Né? Isso é importante. Porque eles são baseados naquele mesmo conceito, né? Sim. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, o que eles fazem? Orquestração. Aí, claro que cada um tem lá orquestração de tarefas, orquestração de dados, né? É legal você entender o que cada um está fazendo, mas a tecnologia, a forma ela como muda, eles né? atuam, ela é a mesma, mas, tipo assim, muda a implementação, né? Eu digo assim, com o tempo muda, e às vezes você tá focado na ferramenta, vem outro, você não sabe e fica ansioso. Não, eu entendo o que faz. É igual eu falo de banco também, resumidamente, né? Hoje a gente vê muito ambiente híbrido, né? Não tem só o SQL Server rodando a máquina gigantona. Tem o Mongo, tem o Cassandra, tem o Scala, cada um focado num problema. Sim. Que talvez o SQL Server não resolva uma coisa, o Cassandra resolve, né? E o Scala e tudo mais. Então, assim, você tem que entender os bancos. Sim. Como bancos funcionam no geral ali, tal. Como se conecta nele, como é que ele salva internamente. Mas depois, eu preciso aprender o Mongo. Legal, sentar aqui, como é que o Mongo faz isso, de para. Porque você entende o conceito. É igual né? o SQL ANSI, que eu sempre falo com as pessoas. Eu não sei, por exemplo... Bom, eu trabalho com o TSQL, né? Que é a linguagem do SQL Server, né? Inclusive é a linguagem também do MySQL, que é uma implementação dele, né? Mas eu falo com as pessoas, aprendam o SQL ANSI. O SQL ANSI, ele funciona em qualquer banco de dados, independente da implementação da marca, né? E eu acho que a dica mais importante que eu posso dar para as pessoas também, além de aprender, é nunca se comparar com outra pessoa. Eu acho que isso é a maior dificuldade que a gente cria na nossa cabeça de você ver uma pessoa que você acha muito foda, desculpa o palavrão, muito fera em um determinado assunto e você fala assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Você não tem que ser igual àquela pessoa. Você tem que aprender o que aquela pessoa aprendeu. Você não precisa ser melhor, precisa ser pior, sabe? E isso é uma coisa que eu prezo muito na minha carreira. Isso é até útil na minha... eu acho que é uma soft skill minha, sabe? Ter um cuidado com a minha mente. Eu não posso ficar me comparando com alguém, porque eu sei que tem pessoas que sabem muito mais do que eu em algumas coisas, e eu sei que eu sei coisas que algumas pessoas não sabem no mesmo nível que eu. Trabalho há 12 anos com SQL, tenho conhecimento com coisas que alguém me pede assim, Vitinho, me ajuda com determinada coisa que eu falo. Bom, faça isso aqui. A pessoa fala, não, você é bruxão. Eu falei, não é que é bruxaria. É porque eu trabalho com isso há muito tempo, então eu conheço ali algumas Você não sabe o coisinhas... tanto que eu apanhei pra aprender a fazer isso aqui, né? Ali, por exemplo, quando eu descobri recursão, eu já trabalhava com SQL há 5 anos. Eu não sabia que a SQL fazia aquilo. Aí no dia que eu descobri como é que eu fazia uma procedure que gastava 4 horas rodar em 3 segundos, gente, eu juro que eu fiz isso. E quando eu fiz, eu falei assim, não tô acreditando, como é que eu não vi isso aqui? O SQL faz essas coisas, né? Olha Mas é só. quebrar esse paradigma de pensar em programação via linha e pensar em você programar para blocos de dados, né? Então, são coisas que eu vou dando dica para as pessoas do tipo, não se compare, respeite o seu momento, o seu prazo de aprendizado, né? Agora, busque conhecimento constante, as coisas mudam e isso, acho que é até um pouco ingrato na engenharia, né? Porque hoje, por exemplo, eu posso estar estudando um Airflow, amanhã vão lá e lançam outra ferramenta de ETL, de orquestração, muito mais poderosa, eu tô assim, pronto, agora eu tenho que esquecer o que eu sabia e aprender a outra. Não é assim tem que as coisas esquecer, funcionam. né? Você vai aproveitar o conhecimento. Exatamente. Essa é a minha dica. E eu faço muito por demanda também, assim. Precisei, aí eu uso a outra, dou uma estudada, porque não dá para saber tudo, não dá para estudar tudo. Cheguei no cliente que tá usando Cockroach DB. Vamos vamos estudar aqui. Eu sei o conceito de um banco SQL distribuído, eu sei do conceito de distribuído, eu sei que tem um nó, eu sei isso. Cara, como que eu faço aqui? O how to ali do Stack Overflow maravilhoso, que já salvou muitos empregos. Então, assim, você vai lá, cara, e joga e descobre, né? Então, assim, conheço o conceito. Nunca dá pra parar de estudar, né, cara? Conheço o conceito e nunca pare de estudar. Eu acho que essa que é a mensagem, né? Boa, Exatamente. não, sensacional. Então, galera, acho que é isso por hoje. Vamos ficando por aqui. Uma pena, né? O tempo voa quando você tá com pessoas famosas. Com um ilustre. Acabou a Jéssica. Acabou a Jéssica. Desculpa, amiga. Maravilhoso. Galera, você que tá acompanhando a gente, esse foi o episódio de ETL com o Vitor Salles. Como é que segue nas redes? Desculpa. Segue, como é que é seu arroba lá, Vitinho, nas redes? Eu acho que no LinkedIn é Victor S145. Boa. Mas Vitor Salles.
Acho que vai achar lá. Bom, eu já achei um outro Vitor Salles lá, mas o Vitor Salles que eu achei era uma pessoa branca, né? Então, se vai ver um pretinho lá, sou eu. Fechou. Bom demais. Então, gente, siga aí o Vitinho. É um cara que tá super engajado com as comunidades, que é professor, que tá dando aula, que tá dando palestra. Super acessível, super bacana. Esse cara, né? Ajuda bacana, muita gente, ajuda gentil, muita gente. solícito, ajuda a gente pra caramba. Então tá aí pra você bater um papo Vocês com vão fazer ele. ficar vermelho aqui, gente. Obrigado. Vai. Não tem como eu ficar vermelho. Tá aí esse cara divertidíssimo. Siga a gente aí, marque aí, siga o canal, marque o sininho lá de notificação para você receber notificações quando a gente lançar novos episódios. Tem o Instagram, tem as nossas redes sociais. Continue acompanhando aqui o nosso podcast e nos vemos na próxima. Isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês aqui e até breve. Valeu, tchau. Valeu.